Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. A reforma tributária sobre o consumo que o Brasil tenta aprovar há mais de 40 anos pode ser votada antes do recesso do fim do ano. Esse é o tema do nosso Economia Direta de hoje. Vamos falar ao vivo com o nosso especialista nos temas econômicos, Fernando Gomes. Bom dia, Fernando. Bom dia, Cláudio, tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha pela rádio, pela TV e pelo YouTube da Câmara. Fernando, eu queria saber, em primeiro lugar, quais são as principais modificações que essa reforma traz, quais são os benefícios para a economia como um todo, para as empresas e para os trabalhadores. Vamos lá, Cláudio. Primeiro vamos dar aqui uma contextualizada em por que essa reforma é tão necessária e tão aguardada aí há mais de 40 anos, né? O Brasil ele tem um dos sistemas tributários mais complexos e burocráticos do mundo. Então, são vários impostos de competência federal, estadual, municipal. Para cada imposto que existe hoje, você tem um desses três entes, ou a União, ou o Estado, ou o município legislando, criando leis. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui o ICMS, que é estadual, né? São 27 estados emitindo legislações diferentes, com alíquotas diferentes e com condições de arrecadação diferentes. Se você pegar o ISS, que também está englobado nessa reforma, que é a municipal, são mais de 5.400 municípios diferentes legislando sobre o imposto. É muita regra, muita burocracia para as empresas observarem. Então, um dos maiores problemas do nosso sistema é a complexidade, é a burocracia, é o tempo e o dinheiro que as empresas têm que gastar para cumprir as obrigações tributárias. O Brasil é o pior país do mundo quando você considera aí a quantidade de horas que são gastas com o cumprimento dessas obrigações tributárias. Quer organizar tudo, pagar em dia e tal? São mais de 1.500 horas em média por ano que uma empresa brasileira gasta. Essa quantidade de horas, além de ser a pior do mundo, ela é 8 vezes maior que a média dos países da OCDE. Então, um dos grandes avanços dessa reforma é exatamente reduzir essa burocracia através da unificação de 5 tributos, né, do ICMS, do ISS, IPI, PIS e COFINS. Então, a reforma tributária tem como um de seus pontos principais unificar 3 impostos federais, IPI, PIS e COFINS, em uma contribuição sobre bens e serviços, que vai ser de âmbito federal. Também vão ser unificados o ICMS, que a gente citou, e o ISS, que é de competência municipal, e um imposto único também, o imposto sobre bens e serviços, que vai ter a competência aí, gerida por estados e municípios. Além da CBS e da IBS, que vão ter as mesmas regras, a reforma criou um outro imposto, um imposto chamado de imposto seletivo, né? Esse imposto vai ser cobrado sobre bens que você quer desestimular o consumo, como cigarro, bebida, e também sobre bens que são prejudiciais ao meio ambiente. Outro grande mérito da reforma é eliminar a guerra fiscal que existia entre os estados, aí para atrair empresas para se instalarem nesses estados através da isenção de impostos. A reforma ela acaba com a guerra fiscal porque ela vai mudar a cobrança do imposto, que hoje é feita no local onde o bem é produzido, para o local onde o bem é consumido. Então, se você tira a cobrança do imposto do local de produção e leva para o destino, os estados não vão poder mais oferecer nenhuma isenção para as empresas, porque o imposto já não vai mais ser cobrado no local de produção. Então, do ponto de vista de eficiência econômica, essa medida é muito importante, porque as empresas agora, quando forem fazer o seu planejamento para montar uma fábrica, para fazer um investimento, elas não vão mais considerar benefícios tributários que elas podiam receber para fazer essa conta. O que vai pesar na hora da decisão vão ser outros fatores ligados muito mais à eficiência econômica e à redução de custos. Então, o imposto deixa de ser elemento decisivo para a tomada de decisão. A decisão ela vai ser tomada com base no melhor local para se instalar a fábrica, mas baseado na eficiência dos fatores de produção e não mais nos ganhos tributários que a empresa pode ter. Isso vai dar mais eficiência econômica aos processos de produção e vai melhorar a produtividade das empresas. Outro mérito da reforma é acabar com a cumulatividade de impostos. O que é essa cumulatividade? É você eliminar o imposto que é cobrado várias vezes ao longo da produção. O nosso modelo atual ele prejudica muito a indústria, principalmente a indústria de produtos que tem cadeias de produção mais longas. Com o novo modelo, que é baseado em um modelo sobre valor agregado, IVA, que já é praticado pela maioria dos países do mundo, não vai haver mais essa cobrança em duplicidade do mesmo imposto. As empresas vão se ressarcir do imposto que é pago a maior nas etapas anteriores de produção. Então,
Então, os principais benefícios para a economia do país como um todo é que esses ganhos relacionados à redução de custos e de burocracia vão dar mais competitividade aos produtos brasileiros, porque produzir vai ficar mais barato e mais eficiente. Esses ganhos de eficiência e de melhora de produtividade vão gerar mais produção, vão gerar mais vendas, mais investimentos e mais empregos. É bom para a economia como um todo. Outro ganho para a economia com essa reforma é exatamente acabar com a guerra fiscal, que a gente já mencionou, que obrigava as empresas a tomar suas decisões de investir com base em custos tributários e não na eficiência econômica. Agora os investimentos vão ser baseados em eficiência econômica, nos custos de produção e não mais baseados no imposto que era cobrado. Para as empresas, o principal ganho é a redução de tempo e de dinheiro que elas gastam para cumprir essas obrigações tributárias, né? E ainda tem os ganhos de eficiência para a empresa também, com a redução de impostos que vão ser eliminados com o fim da cumulatividade, da cobrança em cascata dos impostos. As empresas com a reforma vão poder gastar mais tempo no negócio, no foco do seu negócio, e menos tempo com burocracia tributária. E ainda vão ter essa redução aí nos custos de produção decorrente da eliminação da cumulatividade. Para os trabalhadores, como as empresas devem ficar mais competitivas e aumentar seus ganhos, a tendência é que elas passem a investir mais e isso vai gerar mais empregos. Então são vários os ganhos da reforma para todo mundo, só que é um processo lento, com vários anos de transição para começar, mas a aprovação ela já dá aí um novo horizonte para as empresas que desde já vão olhar para a possibilidade de investir aqui com outros olhos, Claudinho. Fernando, agora vamos falar do outro lado. Quais são os argumentos de quem é contrário à reforma tributária? Quais são os principais pontos salientados por quem critica a reforma? Vamos lá, Cláudio. A principal crítica de quem é contrário à reforma são a quantidade de exceções, de setores que podem ficar fora das regras gerais e que vão ter alíquotas, que vão ter tratamento especial. Para a gente contextualizar aqui, você tem dois tipos de alíquota nessa reforma quando esses impostos forem unificados, né? Então você vai ter uma alíquota geral, que pode ficar aí em torno de 27,5%, para os setores que não forem incluídos na lista de exceções, né? E você tem as alíquotas de exceção, que vão variar entre isenção total, que é quando a tarifa é zero, né, até alíquotas que podem variar aí entre 60% e 70% da alíquota geral. Para dar um exemplo aqui, produtos como arroz, feijão e outros itens da cesta básica vão ficar na categoria dos isentos, né? Não vão pagar nada de imposto. A definição sobre a alíquota padrão, que deve ficar em torno de 27,5%, mas pode ser um pouco mais ou um pouco menos, ela deve ocorrer depois que a reforma for aprovada por meio de lei complementar. E os setores também, as exceções que são criticadas aí por quem é contrário, elas vão ser definidas também depois, em um segundo momento, por lei complementar. Quais são os setores que já estão indicados no texto da reforma e que todo mundo já sabe, já tem uma ideia aí, né? Produtos da cesta básica, que a gente mencionou, produtos ligados à saúde menstrual da mulher, setor de transportes, setor de combustíveis, setor de saneamento, que é importantíssimo para o país, planos de saúde, setor imobiliário, que gera muitos empregos, instituições financeiras, incluindo bancos, aí para a gente citar os principais. Então, Cláudio, quem é contrário à reforma argumenta que essa quantidade grande de setores que vão ficar fora da regra vão aumentar o imposto cobrado das demais empresas, a alíquota padrão, que vai acabar repassando esse custo para o consumidor, que é quem vai pagar a conta final aí. Outro ponto criticado pela oposição, por quem é contrário à reforma, é que o atual modelo ele vai burocratizar ainda mais o sistema, porque durante o período de transição, aí de 6, 7 anos, os atuais tributos que existem hoje vão continuar existindo e vão conviver ao mesmo tempo com os tributos que vão ser criados, gerando durante esse período, pelo menos, mais burocracia e mais trabalho para as empresas. Quem é contrário também argumenta que a alíquota padrão do novo imposto, quando você junta aí CBS e IBS, deve ser próxima de 27,5%, que é hoje a maior alíquota de IVA do mundo. Isso é verdade. Mas, por outro lado, esses impostos juntos, no atual modelo, eles representam aí, hoje, cerca de 34%. Então, na prática, mesmo com o novo imposto sendo um dos mais altos, ou mais alto do mundo, vai haver uma redução aí no conjunto desses impostos de 34% para 27,5%. E para a gente fechar, outro ponto que também foi
objeto de críticas aí pela oposição, diz respeito ao aumento da carga tributária para alguns setores da economia, né? Então, o setor de serviço é o que mais tem reclamado. Os representantes do setor argumentam que a nova tarifa padrão aí para quem não ficar dentro da regra de exceção, ela pode elevar a carga tributária aí das empresas do setor entre 170% e 250%. Então, na prática, você pode até dobrar ou triplicar o imposto para as empresas do setor de serviço, dependendo do setor. Essas são as principais críticas aí ao modelo, Cláudio. Fernando, agora existe uma parte da reforma que pretende corrigir distorções de distribuição de renda. Não é? Como é que ficou essa questão da justiça tributária na reforma de cobrar mais imposto de quem ganha mais e cobrar menos de quem ganha menos? Pois é, Cláudio. O sistema tributário brasileiro ele tem muitos problemas além da burocracia, que é o principal objetivo dessa PEC, dessa reforma que vai incidir sobre o consumo, né? Outro problema, quando a gente compara com outros países, é que a gente tributa aqui no Brasil muito mais consumo do que patrimônio e renda. E quando você tributa mais consumo, você penaliza muito mais a população mais pobre, porque você não tem como fazer uma cobrança progressiva do imposto cobrado sobre consumo. Você não tem como, no imposto sobre consumo, cobrar mais de quem ganha mais e cobrar menos de quem ganha menos. Mas mesmo assim, a reforma tem sim alguns mecanismos que tentam corrigir essas distorções. Um desses mecanismos é o cashback, que traduzindo do inglês quer dizer dinheiro de volta, né? Como é que vai funcionar esse mecanismo de cashback de dinheiro de volta? Ele vai devolver para a população mais pobre uma parte dos impostos que forem pagos no consumo de alguns itens, como cesta básica e gás de cozinha, por exemplo. Ainda não foi definido o critério de quais famílias que vão ter direito a esse benefício, qual a faixa de renda delas e quais vão ser os produtos que vão dar direito ao benefício. Como eu disse, o texto fala em cesta básica, tem também gás de cozinha, energia elétrica, mas como os beneficiários e os bens que vão poder ter o cashback de volta só vão ser definidos depois, por meio de uma lei complementar também, a gente vai ter que aguardar mais um tempo para saber quem de fato vai ser beneficiado e como é que vai funcionar essa devolução de parte do imposto na prática. Mas o cashback, esse mecanismo de devolução para a população mais carente, é um dos exercícios, é um dos mecanismos aí que corrige de alguma forma a distribuição de renda, né? Outro item importante da reforma que vai corrigir distorções é você passar a cobrar IPVA de barcos e aeronaves, né? Esse era um ponto que ninguém sabia explicar porque que nunca foi feito, porque que nunca foi cobrado, né? Porque não faz o menor sentido quem tem um carro popular pagar IPVA e quem tem um iate, um jatinho particular, não pagar. Então a reforma corrige esse ponto. Quem tem barco, jato, helicóptero agora vai passar a pagar IPVA. Agora, Cláudio, para corrigir de fato esses problemas relacionados à distribuição de renda, partindo do conceito aí de cobrar o imposto de acordo com a capacidade de pagamento do contribuinte, de cobrar mais de quem ganha mais, cobrar menos de quem ganha menos, o Brasil vai ter que fazer uma reforma sobre patrimônio e renda depois. A boa notícia é que boa parte dessa reforma sobre patrimônio e renda, ela não precisa ter essa tramitação na aprovação mais longa que foi necessária, que vai ser necessária para aprovar essa reforma sobre o consumo, né? Muita coisa pode ser feita por projeto de lei, lei complementar ou lei ordinária. Um exemplo de reforma aqui sobre renda é o projeto que já foi aprovado e que passa agora a tributar os fundos aí dos super ricos, chamados de fundos exclusivos, e os fundos offshores, que são aqueles fundos que são mantidos no exterior, fora do país, e é usado também por quem tem muito dinheiro. Então essa é uma medida de tributação sobre a renda, que faz justiça tributária, que cobra mais de quem ganha mais e cobra menos de quem ganha menos. Outras alterações também relacionadas à renda, como tributação de grandes fortunas, tributação de lucros e dividendos, tributação de juros sobre capital próprio, também são parte de uma reforma sobre patrimônio e renda e podem corrigir aí desigualdades na cobrança de impostos, cobrando mais de quem ganha mais e cobrando menos de quem ganha menos e cobrando mais também de quem tem mais patrimônio. Agora, essa reforma sobre patrimônio e renda, ela precisa ser feita, precisa se cobrar mais de quem ganha mais, mas em contrapartida, o Estado brasileiro ele precisa oferecer serviços de mais qualidade para a população.
Um exemplo aqui que eu gosto de dar é a tributação dos países da Escandinávia, né? Suécia, Noruega. Carga tributária lá é de mais de 50% do PIB. No Brasil é 33%, bem menos, né? Só que lá ninguém paga depois por escola, por saúde, por segurança. Esses serviços, depois dos impostos arrecadados, eles são oferecidos pelo Estado para a população e com uma qualidade muito boa. Então a gente precisa cobrar mais de quem ganha mais aqui? Precisa. Mas a qualidade do serviço público precisa melhorar também, porque todo mundo que tem condições aqui no Brasil não usa o serviço do Estado. Quem tem condições financeiras contrata um plano de saúde particular para a família e paga escola particular para os filhos. Então esse é um ponto que, no meu entender, precisa mudar. Fazer uma reforma sobre patrimônio e renda, que vai cobrar mais de quem ganha mais, sim, mas o Estado precisa melhorar e muito os serviços que são oferecidos para a população. Esses são os principais pontos, Cláudio. A gente segue aqui agora de olho para acompanhar, né, essa tramitação final aí da proposta de reforma, como é que deve acontecer nos próximos dias ou talvez na próxima semana. Vamos acompanhar, Fernando. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no painel eletrônico. Claudinho, se você me permite, hoje eu estou saindo de férias, né? Eu não faço mais o último programa, então queria aí desejar um Feliz Natal para você, um excelente 2024 para você, para toda a equipe do Direto na Câmara, do painel eletrônico e principalmente para todo mundo que nos acompanha aí, né? Pela TV, pela rádio, pelo YouTube da Câmara. Então um forte abraço, Feliz Natal, excelente 2024 para todo mundo e a gente se vê ano que vem. Muito obrigado, Fernando. Eu ainda estou aqui na semana que vem, mas já aproveita suas férias, bom descanso e até 2024. Obrigado, abração para você.